Vamos novamente abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ler desde o verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes ele: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ainda na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens: sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Temos visto até aqui parte do trabalho transformador de Deus nas vidas de Paulo e de Pedro. Vimos no primeiro dia e no segundo que aquela epístola de Paulo, a segunda dele, aos Coríntios, ela é um tanto autobiográfica. Juntamente com a epístola aos Filipenses, compõem 2 cartas em que Paulo revela muito do significado de sua vida e de seu serviço ao Senhor. Sabemos que essa segunda epístola aos Coríntios foi escrita ainda numa fase, de certa forma, inicial do ministério de Paulo. Ele já havia escrito 1º e 2º aos Tessalonicenses, e então, logo em seguida, nós temos 1º e 2º aos Coríntios, e depois Romanos e Gálatas. Paulo estava ainda numa fase, podemos assim dizer, inicial de seu serviço ao Senhor no que concerne a esse serviço apostólico, de visitação, de pregação do Evangelho e de visitação àquelas diversas assembleias. Mas nessa epístola mesmo, segundo aos Coríntios, nós já vemos os resultados do trabalho da cruz na vida de Paulo. Vemos muito bem que essa questão descrita por ele na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, dizendo que ele enviaria Timóteo a eles para lhes dar a conhecer os seus caminhos em Cristo Jesus. No primeiro capítulo daquela epístola, 1 aos Coríntios, nós temos algo sobre a palavra da cruz. No capítulo 4, Paulo fala sobre os seus caminhos em Cristo Jesus. Claro que os seus caminhos em Cristo são representados pelo caminho da cruz. Ele inicia a sua segunda epístola aos Coríntios, chamando essa ação de Deus na sua vida, quebrando e moldando como uma sentença de morte. Deus estava decidido, em sua soberana e graciosa vontade, quebrar e moldar esse vaso Saulo de Tarso. Tomou de uma situação
completamente oposta àquilo que o Senhor então faria nele. Ele era aquele que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele era alguém tão autoconfiante e tão soberbo, tão pretensioso e tão arrogante. Ele se chama de um blasfemo, um insolente e um molestador da igreja. E o Senhor, na sua graça eletiva, bendita, ele encontrou Saulo naquela estrada de Damasco e iniciou um trabalho transformador na vida de Saulo. Nós sabemos que 11 anos mais ou menos se passaram, desde a estrada de Damasco até Antioquia, onde Paulo, junto com outros irmãos, servia ao Senhor quando foi designado pelo Espírito Santo para então iniciar aquelas jornadas pregando o Evangelho de acordo com o desejo de Deus. 11 anos. O que Paulo estava fazendo nesses 11 anos? Segundo o livro de Gálatas, escrito por ele mesmo, ele esteve 3 anos na Arábia. E muito provavelmente, embora não possamos afirmar, mas muito possivelmente, os outros 8 anos em Tarso. Pois foi aí que Barnabé o encontrou, como registrado no livro de Atos, capítulo 11. Barnabé vai em busca de Saulo em Tarso, para então convidá-lo para aquele trabalho do Senhor junto àqueles cristãos em Antioquia. 11 anos dos quais nada sabemos sobre Saulo, mas sabemos que o Senhor já o havia encontrado na estrada de Damasco. O que será que Saulo esteve fazendo nesses 11 anos? Saulo esteve fazendo uma releitura da palavra de Deus que ele conhecia tão bem em sua letra. Um hebreu de hebreus, um fariseu quanto à lei. Um fariseu teria que saber porções enormes das Escrituras de memória. E esse era Saulo de Tarso. Nesses 11 anos ele teve a oportunidade de fazer uma releitura da sua Bíblia à luz da revelação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo vai citar inúmeros textos nas suas 13 epístolas do Velho Testamento, interpretando-as à luz da revelação de Cristo. Quando a epístola aos Coríntios termina, Paulo vai dizer no capítulo 12 que ele havia sido arrebatado até o 3º céu há 14 anos atrás. E esse período aponta exatamente para esses 11 anos iniciais, onde Saulo estava provavelmente em Tarso, quando então ele descreve aquela experiência, segundo aos Coríntios 11, falando das visões e das revelações do Senhor. O Senhor iria confiar muito a Saulo. E para que o Senhor pudesse confiar essa revelação do mistério de Deus e de Cristo a Saulo, ele teria que forjar esse vaso como ele forjou. Enquanto Saulo estava nesse paraíso, como ele descreve, no 3º céu, ouvindo coisas inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele diz, sabemos que ele estava preservado ali da soberba. Ele estava na presença imediata de Deus. No corpo ou fora do corpo eu não o sei. Que experiência é essa? Mas, ao final dessa experiência, era-lhe necessário receber um espinho na carne, um preventivo de Deus contra a soberba de Saulo. Então ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo que afastasse dele esse espinho, e ouviu a mesma resposta: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, se evidencia, se completa, é na fraqueza. Então ele vai dizer: eu, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. E claramente ele diz: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, irmãos, que carta preciosa essa epístola segunda aos Coríntios. Nós vemos ali, então, o resultado do trabalho da cruz na vida de Paulo. Se na primeira epístola nós vemos a falta do trabalho da cruz na Assembleia de Corinto, na segunda epístola nós temos as consequências do trabalho da cruz na vida de Paulo.
Então, pelo menos 12 características você vai encontrar nessa epístola, que seriam evidências dessa genuína liderança espiritual na vida de Paulo. Como o Senhor molda-nos para que possamos representá-lo. Isso é liderança espiritual. Representá-lo em qualquer nível, seja no nível doméstico, conjugal, familiar, no nível em direção ao mundo, entre a igreja e o corpo de Cristo. Fomos todos chamados para representar ao Senhor Jesus. Então o Senhor tomou Saulo e tornou um vaso representável. Então ele pôde dizer: nós levamos a todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É por meio de nós. Você pode também traduzir aquela expressão de uma maneira ainda mais forte, por causa de nós, e nós já explicamos isso. Deus fez um trabalho em Saulo de Tarso. Ele não era um vaso descartável, que fazia uma obra e permanecia o mesmo. Não. Cristo estava sendo formado na vida e no caráter de Saulo. Então ele pôde dizer: eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele pôde dizer: o que vistes, aprendestes, ouvistes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Todas essas frases são expressão de liderança espiritual. Agora, qual a convicção que ele tinha? Relembramos ontem em 1 Timóteo capítulo 1. Que Deus fez o que fez na vida dele por misericórdia, por graça e para que ele se tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer no Senhor Jesus. Esse é o mesmo propósito do Senhor para todas as nossas vidas. O que ele faz em nós está para além de nós. Tudo que ele nos dá não para em nós. De todas as formas que ele nos tem abençoado é para além de nós. Todos os dons, toda a revelação, todo o entendimento que possamos ter pela graça do Senhor não foi designada a permanecer conosco. Mas para que possamos representar o Senhor de maneira adequada naquilo que Ele nos tem dado, é necessário que suas mãos nos forjem. Então esse capítulo 12, irmãos, de 2 Coríntios, traz esse exemplo gritante aos nossos ouvidos. Não basta recebermos visões e revelações do Senhor. Igualmente carecemos de uma proteção contra a soberba. Por isso ele inicia o livro e termina o livro basicamente da mesma maneira. Ele inicia falando de uma sentença de morte, já vimos. E ele termina o livro falando de um espinho na carne. Que o Senhor nos ajude a entender o que realmente significa o caminho da cruz. E nós nos disponhamos a que o Senhor não retire sua mão de nós. Trate-nos segundo sua misericórdia. Use pessoas e circunstâncias para que então nossas vidas sejam modeladas. Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Na vida de Pedro, o mesmo processo. O Senhor mais uma vez tomou o autoconfiante Pedro, aquele que depois de praticamente 3 anos e meio de discipulado a Cristo, ainda era capaz de dizer que ele nunca o negaria. E que ele seria capaz de ir até o fim e até a morte juntamente com o Senhor. Mas agora, quando ele escreve essas suas epístolas, 1 e 2 Pedro, essas 2 epístolas muito provavelmente foram escritas entre os anos 64 e 68. Lembrando-nos que o apóstolo Paulo partiu para o Senhor, possivelmente decapitado durante o império de Nero, em torno do ano 67 ou 68. Foi exatamente nesse período em que Pedro escreveu as suas 2 epístolas. E agora Pedro é um ancião. E ele tem 2 rogos. Agora o velho Pedro, aquele que conheceu tão profundamente esse trabalho da cruz e esse caminho da cruz. Agora ele tem 2 rogos na sua epístola. Em primeiro lugar, se você examinar essa epístola com cuidado, você vai ver que há 2 palavras que saltam nessa epístola e que nunca no nosso dicionário nós colocaríamos juntas. E Pedro o faz, porque ele conhecia o significado do caminho da cruz. Sofrimento é uma das palavras-chave da primeira epístola de Pedro.
e glória é a outra palavra-chave. Sofrimento e glória, para nós em polos tão distantes, Pedro os coloca como cara e coroa de uma mesma moeda. Ele diz assim no capítulo 4, verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. O que Pedro quer dizer com isso? Quando você acorda de manhã, tenha uma certeza. Se você tem programas, costuma fazer programas para o seu dia, então coloque a primeira ordem do dia, todos os dias: sofrimentos, provações. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se uma coisa extraordinária, fora da ordem do dia, vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação de sua glória, mais uma vez nesse texto e várias outras vezes ele faz a mesma coisa, sofrimento e glória. Participantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E de novo ele vai fazer a mesma coisa no verso 14. E vai dizer: se pelo nome de Cristo sois injuriados, sofrimentos. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, em todo o tempo, na sua epístola, Pedro mantém esses dois cursos. Deus irá tratar a vida dos seus por meio de provações. E logo no capítulo 1 ele vai dizer: ele tem um motivo. É para que o valor da vossa fé seja apurado e mais precioso que o ouro perecível, e redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como falamos, irmãos, Salmo 129, 3, se nossos lombos, se nosso dorso não é lavrado pelos aradores, não há como a preciosa semente da palavra de Deus penetrar nos nossos corações. Se nós queremos saber por que Deus ordena sofrimentos para a vida dos seus filhos, essa é a explicação. A semente não penetra em um solo batido. Sobre o meu lombo lavraram os aradores. Nele fizeram longos sulcos, para que então a semente da palavra tenha poder de penetração. O servo de Deus do passado disse que o sofrimento é um trombone de Deus para despertar ouvidos surdos. Louvado seja seu nome, porque cada uma das aflições que nós cristãos experimentamos são reguladas pela sua própria mão. Não vos sobreveio uma só provação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Mas juntamente com a provação vos proverá livramento para que possais suportar. Não é livramento para escapar das tribulações, é livramento para suportar as provações. Esse é 1 Coríntios 10, versículo 13. Então, quando Pedro faz o seu rogo, seus dois rogos, no final da sua epístola, ele tem primeiro um rogo aos mais velhos, um rogo aos anciãos e tem um rogo aos jovens. Resultado das lições que ele pôde aprender aos pés do Senhor. Então ele vai dizer, primeiro aos anciãos ele diz: rogo aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero, como eles. Ancião é a palavra aqui. No sentido oficial, são aqueles que receberam a designação do Senhor para exercer esse serviço entre os santos, chamado o governo da igreja, ou o episcopado, como Paulo usa a palavra escrevendo a Timóteo. Supervisão. Rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, veja aí uma vez mais, sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória, mais uma vez, ele coloca junto as duas palavras, a glória que há de ser revelada. Então ele diz, pastoreai o rebanho de Deus. Onde Pedro ouviu especificamente essa palavra? João capítulo 21, o texto que lemos ontem. Quando nosso Senhor, após 3 anos e meio de discipulado na vida de Pedro, ele se revela uma vez mais
10 vezes ele apareceu a testemunhas diversas após a sua ressurreição em 40 dias. Numa das vezes, o Senhor se revela no Mar da Galileia para Simão e mais 6 discípulos. Eles haviam pescado uma noite toda, mais uma vez, e nada apanharam, como o registro de Lucas 5, que já vimos. E então alguém aparece na praia, e esse alguém grita por eles da praia. O barco estava mais ou menos 90 a 100 metros apenas da praia, 200 côvados. Então esse homem diz: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? E eles disseram: nada. Então esse homem disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então eles lançaram a rede, aquele cardume de peixes correu para aquela rede, porque quem sabe o Criador, ali na praia, deu um pequeno assovio para aquele grande cardume, e aquele cardume correu para aquela rede, encheu aquela rede de peixes. Então João tem uma percepção. Ele diz: no barco, é o Senhor. E quando João diz: é o Senhor, Pedro se desespera. O texto diz que Pedro estava despido. Então ele veste rapidamente a sua túnica e não pode esperar que aquele barquinho chegue à praia. Ele se joga na água e vai em direção ao Senhor. E pela primeira vez, Pedro não tem mais palavras. Ele sempre é cheio de palavras, até mesmo no Monte da Transfiguração. Mas agora Pedro não tem palavras. Por quê? Porque quando ele chega à praia, ele vê ali um braseiro. E João usa diversas vezes parelhas de palavras no seu evangelho. Se você buscar o texto original e a sua concordância, que traz as palavras no original, faça esse exercício. Muitos pares de palavras, que apenas aparecem 2 vezes no evangelho de João. E quando essas palavras são postas juntas, sempre nós vemos quadros maravilhosos da vida de união com Cristo, que é a chave do pensamento de João e do seu aprendizado diante do Senhor. Braseiro é uma dessas palavras. Somente aparece 2 vezes no Evangelho. João 18, 18. Primeira vez que aparece a palavra braseiro. Pedro conseguiu que João, que era conhecido do sumo sacerdote, conseguisse para ele um salvo-conduto, para que ele entrasse por aquela porta que dava acesso ao pátio da casa do sumo sacerdote, onde nosso Senhor estava sendo julgado. João era conhecido do sumo sacerdote, e foi permitido que ele entrasse junto com o Senhor, e Pedro ficou de fora. Então João falou, mexeu ali os seus pauzinhos, e conseguiu que Pedro tivesse acesso. Então a encarregada da porta abriu para Pedro, Pedro entra e vai aquentar fogo naquele pátio, enquanto o Senhor estava sendo julgado. E ali ele nega o Senhor 3 vezes. E então, é dito que o Senhor sai da casa do sumo sacerdote, e ele não pode mais contactar Pedro, porque ele está preso, mas ele olha para Pedro. O Senhor deu um primeiro olhar para Pedro aqui em João capítulo 1. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão e tu serás Pedro. Agora 3 anos e meio se passaram. E o Senhor olha de novo para Pedro, agora sem palavras. E então, esse Jesus que tem olhos como chama de fogo, faz com que aquela palavra que ele já tinha depositado no coração de Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O Senhor faz com que aquela palavra reacenda, porque agora a expressão usada não é mais logos, uma ideia comunicada, uma palavra falada e guardada, mas agora o termo usado é rema. Então quando o Senhor olha para Pedro lá da casa do sumo sacerdote, para o pátio onde Pedro estava naquele braseiro, é dito: e Pedro então se lembrou da rema do Senhor. E, caindo em si, desatou a chorar. Então Pedro chega ao fim de si mesmo. Depois, nós sabemos pelos relatos dos evangelhos que o Senhor sim se revelou a Pedro antes de João 21. Quando ele aparece aos discípulos, eles estão de portas fechadas naquele ambiente, Pedro estava lá.
Mas não há nenhum registro de conversa do Senhor com Pedro. E nenhuma restauração particular do Senhor a Pedro. Mas agora nós chegamos num ponto em João 21 em que o Senhor se revela para fazer algo com Pedro. Então quando ele vai, pula daquele barco, vai à frente do barco, chega na praia e vê aquele braseiro agora foi colocado pelo Senhor. O Senhor foi quem montou aquele fogareiro na praia e havia ali peixes e pães. Quando Pedro então chega à praia, a refeição já está preparada. Mas, irmãos, o texto é tão precioso que o Senhor então diz a eles que vieram atrás, depois de Pedro, arrastando a rede com 153 grandes peixes até a praia, conforme o relato de João. Então, embora já houvesse uma refeição naquele braseiro, ali havia pão e ali havia peixes. Nosso Senhor diz assim: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. O que isso significa? Que apesar das falhas e fracassos de Pedro, o Senhor ainda continua buscando cooperadores. Então é dito no texto que é o Pedro mesmo. É ele quem entra no barco e arrasta a rede para a praia. E então, o Senhor começa essa arguição com Pedro. Por 3 vezes ele diz: tu me amas. E ele usa, após a resposta de Pedro, esta palavra que acabamos de ler na sua epístola: rogo aos presbíteros que há entre vós pastoreai. O Senhor disse isso a Pedro 3 vezes, veja no texto de João 21, versos 15 e 17. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Lembrando que o Senhor usou na pergunta a palavra que se refere a um amor que vai até a morte. Porque é isso que Pedro havia dito que tinha pelo Senhor. Que tipo de amor ele achava que tinha? Um amor que iria até a morte. Ágape. Então o Senhor pergunta com esta palavra, porque foi isso o que Pedro disse. Pedro, você me ama até a morte? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas agora ele não ousa usar a palavra ágape, derivada de ágape. Ele usa a palavra derivada de filéu, que sim fala de um amor elevado, mas de um amor bem inferior ao significado de ágape, porque fala de um amor entre amigos, um amor de amizade, e não um amor sacrificial. Então Pedro responde com essa palavra inferior. E então o Senhor diz a ele a primeira vez: apacenta as minhas ou os meus cordeiros. Essa palavra cordeiros na língua original, interessante, é uma palavra para um pequenino animal filhote. Literalmente nós podíamos traduzir assim: dê alimento para os meus cabritinhos. Porque embora o Senhor tenha falado 3 vezes a palavra apacenta, na língua original são diferentes. No versículo 15 é uma palavra que se repete no versículo 17, no versículo 16 a palavra é diferente. A palavra do verso 15 e do verso 17 para apacenta significa particularmente dar comida, dar pasto, dar alimento. A palavra do verso 16 significa conduzir ou guiar. São as 2 responsabilidades do pastor de ovelhas. Ele vai conduzir, guiar e supervisionar. Essa foi a palavra que Pedro usou na sua epístola. Conduzir, guiai, supervisionai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus. 1 Pedro 1,5. Mas também o Senhor usou outra palavra 2 vezes. Verso 15 e verso 17. E aí ele usou uma palavra que significa particularmente dar comida, dar pasto. Conduzir e guiar por um lado e dar alimento e pasto por outro lado. Essas palavras resumem todo o serviço do pastor. Conduzir, supervisionar e guiar por um lado e dar comida, preparar comida por outro lado. Tanto para os cabritinhos, palavra usada no verso 15, dê comida para os meus filhotinhos, para os meus cabritinhos. Que palavra mais doce do Senhor para Pedro. E que encargo e que responsabilidade. E então, nas outras vezes, ele usa a palavra ovelhas, que já se refere a um animal adulto. Então Pedro se lembra dessa palavra do Senhor
e repete aqui na sua epístola, de uma maneira agora tão sublime, já que ele agora é o ancião Pedro, que aprendeu tantas lições diante do Senhor. Aquele que já teve a sua autoconfiança quebrada. Aquele que, como Paulo, é capaz de dizer, eu de mim mesmo nada sou, mas que também é capaz de dizer, Cristo é tudo e em todos. Então ele diz, pastoreai o rebanho de Deus, verso 2 de 1 Pedro 5. No verso 3, ele diz, não como dominadores. Aqui está uma outra palavra importante, que o ancião Pedro se lembra muito bem. Ele ouviu da boca do Senhor. Mateus 20 e também Marcos 10. Para que você tenha uma ideia do contexto, o colégio apostólico estava à beira de uma guerra civil. 10 contra 2. Porque a mãe de Tiago e João se achegou ao Senhor com seus 2 filhos e fez aquele pedido. Ordena, na verdade ela não fez um pedido. Ela ordenou o Senhor que ordenasse. Ela diz, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mães são iguais desde Eva. Todas têm o mesmo coração e os mesmos interesses. Ela sabia que o Senhor só tinha um espaço à direita e outro à esquerda. E nada mais elevado do que ter seus 2 filhos, um de cada lado do Senhor. Essa mãe iria morrer em paz e cheia de glória. Então, nosso Senhor olhou para eles, os 3, a mãe e os 2 filhos, e disse, vocês não sabem o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E quando você faz uma pergunta para uma criança, quando ela é desafiada, mesmo que ela não entenda a pergunta, ela vai responder, sim, eu posso. Então eles nem sabiam o que era esse cálice. Eles não tinham compreensão nenhuma da cruz. É isso que Lucas vai nos dizer no capítulo 18. Seus sentidos estavam encobertos. Eles não percebiam o que o Senhor ensinava. Lucas diz claramente no seu evangelho. Mas eles disseram, podemos beber o seu cálice. Aliás, tudo que o Senhor for fazer, nós vamos fazer atrás do Senhor. Nós podemos. Então o Senhor disse, e vós bebereis o meu cálice. Tiago e João. Mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso compete ao meu Pai. E então é dito que quando esses 2 fizeram esse pedido através de sua mãe, os 10 se indignaram contra eles. Por que você acha que eles se indignaram? Porque eles pensaram, mas eles são muito soberbos. Como uma atitude dessa pode acontecer aqui? Não. Eles se indignaram porque eles pensaram, eles foram mais rápidos do que nós. Então o colégio apostólico estava à beira da guerra civil. E o nosso Senhor usa essa palavra que Pedro repete aqui nesse versículo. Pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores. Essa palavra. Ela aparece em Marcos 10, que é o mesmo relato de Mateus 20. Esse pedido ao Senhor. Ela aparece a terceira vez em Atos 19 e 16. E a última vez, são apenas 4 vezes, aqui onde nós temos aberto 1 Pedro 5,3. O que ela significa? Atos 19 e 16 vai nos dar o sentido mais exato dessa palavra. Paulo estava em Éfeso, e em Éfeso havia 7 judeus exorcistas ambulantes. Esses 7 filhos, 7 judeus, eram filhos de um homem chamado Seva. Creio que você se lembra do relato. Então, eles eram exorcistas ambulantes. E diante de uma situação de um endemoniado, eles disseram assim, esconjuro-vos, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então o espírito imundo disse, eu conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E então esse possesso partiu para cima deles, e diz o texto, que ele os deixou desnudos e feridos. E eles saíram envergonhados daquela casa. Então Lucas vai usar essa palavra, subjugando-os. Então o possesso saltou sobre eles, subjugando-os. Essa é a mesma palavra que o Senhor usou em Mateus 20, Marcos 10 e 1 Pedro 5, 3. Não como os que subjugam. Porque aqueles que subjugam representam a autoridade de Satanás. Aquele que subjugou aqueles
judeus, filhos de Seva, foi um espírito imundo. Ele os subjugou, não como subjugadores dos que vos foram confiados. Tremenda responsabilidade. Na medida que o Senhor disciplina anciãos, então ele pode confiar, não perca essa palavra aí, irmão, algo a eles, como falamos ontem. Quanto mais disciplina do Senhor realmente conhecemos, quanto mais nós conhecemos o que significa sentença de morte, espinho na carne, quanto mais essas coisas são reais e não teóricas para nós, então mais o Senhor pode nos confiar. Porque se o Senhor nos confiar mais do que a disciplina que Ele realizou em nós, Ele sabe que nós estaremos em um grande perigo. Então o Senhor vai nos confiar na medida da sua disciplina. Na medida em que sua disciplina for recebida de suas mãos. Eles vos foram confiados. Então não os subjuguem, não os dominem, mas tornando-se os anciãos modelos, e aqui a palavra é tipos, modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E aqui queria destacar uma última palavra para comentarmos alguns minutos sobre João e concluirmos. Versículo 5. Segundo rogo de Pedro, agora não é aos anciãos, agora é aos jovens. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingivos. Agora aqui nós temos uma linda palavra. Ela só aparece esta vez em todo o Novo Testamento, irmãos. Apenas aí. E aqui nós vemos que a memória de Pedro, mais uma vez, é recuperada em direção ao seu Senhor. Sabe por quê? Ontem nos lembramos. João 13. Embora a palavra lá não seja a mesma, essa palavra é única, como já falamos, já vamos dar o sentido dela. Mas Pedro se lembra quando o Senhor tirou a sua vestimenta de cima e cingiu-se com uma toalha e passou a lavar os pés dos seus discípulos, para ensiná-los a lição de cooperação. Se eu não te lavar, não tem parte no meu serviço, comigo. Mas agora a palavra que Pedro usa aqui não é a mesma de João 13, para cingir-se. Ela é mais específica, por isso ela é mais preciosa. A palavra que Pedro usa aqui significa aquele avental de escravo. Aquele avental que somente o escravo usava para trabalhar e que o diferenciava de todos os outros homens livres. Ele escolheu essa palavra pelo Espírito Santo e colocou-a dentro desse rogo, em particular, que ele faz aos jovens. Veja aí. Jovens, no trato uns com os outros, vistam todos o avental do escravo. Aquele que diferencia vocês de pessoas livres para pessoas compradas. Sirvam uns aos outros com avental de escravo. Cingivos, todos de humildade. Que palavra mais preciosa é essa? Porque Pedro aprendeu essa lição. Poucos, como Pedro, sabem que o Senhor resiste aos soberbos. Porque o Senhor resistiu a Pedro mesmo. O Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede sua graça. A graça é um tema muito caro para Pedro. Ele termina sua epístola assim: o Deus de toda graça, 1 Pedro 5,10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Pedro sabe o que é graça, porque ele negou o Senhor e praguejou contra o nome do Senhor. Então, irmãos, o Evangelho de João começa e termina narrando as pessoas de Pedro e de João. Tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 21. Então o texto que nós relemos no início, vamos fazer algumas considerações sobre João agora. O texto que lemos no início mostra também o primeiro encontro de João com o Senhor. Diferente do de Pedro, o Simão, que foi levado por André, o seu irmão, para o Senhor, e ouviu aquela palavra do Senhor. O Senhor olha para Pedro e diz: tu és Simão, tu serás chamado Cefas. Diferentemente dessa situação,
Quando João Batista aponta para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, ele perde esses dois dos seus discípulos. Quanto mais Cristo é visto e apontado, menos discípulos nós temos. Porque nós não fomos chamados para discipular ninguém. Nosso discipulador é Cristo. Todo o nosso discipulado é a Cristo. Então, quando ele aponta o Cordeiro de Deus, dois dos seus discípulos seguem o Cordeiro. E o Senhor Jesus olha para trás e faz aquela pergunta que nosso irmão já nos lembrou aqui na segunda-feira pela manhã. Basicamente a mesma que foi feita para Salomão. Que me pedis? Que queres? O Senhor percebeu que dois andavam atrás dele e ele faz essa tremenda pergunta. Quanta resposta poderia acontecer aqui? Eles deveriam pedir um tempo para o Senhor e falar, Senhor, já que o Senhor perguntou isso, nos dá 1 hora para responder. Que a resposta vai ser muito precisa. O que nós queremos? O Senhor estava disposto a atender o desejo deles. Mas então eles fizeram outra pergunta. E que pergunta maravilhosa. A pergunta deles foi, onde moras? Eles queriam o próprio Senhor. Por isso, todos os 5 escritos de João mostram que a lição que João melhor aprendeu, e é a que ele evidencia nos seus 5 livros, não se esqueça, inclusive no Apocalipse, é vida de união com Cristo. Que pena que quando nós olhamos para o Apocalipse, nós só vemos gafanhotos de 1 metro de altura e besta com um monte de chifres. Porque o tema de Apocalipse é o noivo e a noiva. Vida de união com Cristo. Então, já no primeiro encontro de João com o Senhor, isso está evidenciado. Nós falamos ontem que em torno de 103 vezes a palavra permanecer aparece em todo o Novo Testamento. Mais da metade, mais de 50 vezes, a palavra permanecer aparece nos escritos de João. Permanecer. Aqui no primeiro capítulo mesmo, por favor, abra sua Bíblia de novo, João capítulo 1. É dito no versículo 32. João testemunhou e disse, viu o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar. Aqui está a primeira menção dessa palavra no Evangelho. A palavra é permanecer. Traduzida aqui por pousar. Viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele. De novo no verso 33, a parte final. Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito. No versículo 38, aqui já na relação de João com o Senhor Jesus, veja aí. Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe, que queres? E eles lhe responderam, Rabi, onde assistes? Essa mesma palavra também. Onde vives? Onde moras? Onde permaneces? Então a palavra permanecer, como João a usa, significa todas essas coisas. Significa ficar, significa pousar, significa viver, significa morar e também significa permanecer. João capítulo 15. Morai em mim e eu morarei em vós. Se eu morar em vós, se as minhas palavras morarem em vós, vivei em mim e eu viverei em vós. Permanecei em mim. Então João usa essa palavra de modo tão distinto, porque o tema de João é este. Vida de união com Cristo. Então, qual é a chave do aprendizado de João? Qual é a nota central do aprendizado de João? É essa mesma. Vida de união com Cristo. Dentre os pares de palavras que nós falamos, que somente aparece 2 vezes no Evangelho de João, há diversas que fazem quadros da vida de união com Cristo. A palavra peito ou seio do Senhor Jesus, a palavra seio aparece em João 1,18 e em João 13,23. E faz um quadro. No capítulo 1,18, o Filho no seio do Pai. No capítulo 13,23, João no seio do Filho. Porque nós fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Fomos chamados a entrar na comunhão do Deus triuno, sem participarmos da divindade, sem sermos deificados, porque isso é impossível. Nós sempre seremos seres criados, mesmo quando estivermos glorificados, e Deus continuará sendo Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, em todos esses seus atributos. Mas
nós fomos chamados para a vida de união com Cristo em Deus. Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, como o Senhor usou particularmente a João? Temos só apenas alguns minutos para traçar algumas linhas. Primeiro, João falou para a segunda e terceira geração de cristãos. Parece que, efetivamente, o ministério de João só começa quando o de Paulo e de Pedro terminam. João falou à segunda e até à terceira geração de cristãos, já que ele muito provavelmente viveu mais de 90 anos. Quando nós temos uma primeira geração, a verdade, a revelação é recebida com poder. Na primeira geração, há uma poderosa revelação. Na segunda geração, a verdade e a revelação é recebida de segunda mão. Então nós temos tradição. Quando João começou a exercer o seu ministério, João encontrou a igreja já em tradição. Aquela poderosa revelação inicial já tinha um tanto se esvaído. E na terceira geração, ainda pior. Se nós temos uma poderosa revelação na primeira, se nós temos uma tradição na segunda, porque quase tudo é recebido de segunda mão, na terceira nós temos acomodação e indiferença. Então, o Senhor, na sua bondade e soberania, Ele guardou esse seu discípulo para a segunda e terceira geração. Por isso, quando o Senhor chamou João, você se lembra o que ele estava fazendo? Ele não estava pescando, ele estava remendando as redes. Certa vez, nós estávamos fazendo um passeio de escuna numa orla aqui no país. E aquela escuna se aportou uma pequena ilha. E quando descemos naquela ilha, havia um pescador. De longe avistamos um pescador que já havia puxado a sua rede e estava com aquela agulha de madeira, usada para fazer o remendo das redes. Então aquele quadro nos chamou a atenção e nós fomos até o pescador para ver como ele fazia esse trabalho. Então nós perguntamos para ele: como você remenda os buracos da rede? E ele respondeu assim: você precisa partir dos fios guias. Você não faz um remendo de qualquer maneira, tecendo um remendo naquele buraco da rede. Você parte dos fios guias. Foi isso que João fez no seu ministério. João retoma os fios guias. Então, quando ele escreve a sua epístola, ele vai dizer: aquele espírito que nega que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. João está tomando um fio guia. Que fio guia é esse? O Filho de Deus é eterno, não é criado. Quantas heresias já surgiram a partir daí, queriam dizer que o Filho de Deus é um ser criado. Lembra da heresia de Ário, o arianismo? Lembra de Paulo de Samosata, que dizia que Jesus de Nazaré era uma pessoa e o Cristo celestial era uma outra pessoa? Então, quando Jesus entra no Jordão para ser batizado, o Cristo celestial se apossa do Jesus humano. E quando chega na cruz, acontece o contrário. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste?", o Cristo celestial abandona o homem Jesus na cruz. Heresias do início da história da igreja. Então João vai retomar os fios originais. João vai nos falar como ninguém, em João 14, 15 e 16, sobre o Deus triuno. As pessoas da Trindade, a interhabitação, a comunhão que elas têm entre si. Depois viria a heresia do modalismo, dizendo que Pai, Filho, Espírito Santo são apenas modos de expressão, não são pessoais. O Pai e o Filho é a mesma coisa. No Velho Testamento você tem principalmente o Pai, nos Evangelhos você tem principalmente o Filho, e nas epístolas de Atos em diante, o Espírito. Apenas modos de manifestação. Sabélio, sabelianismo, foi quem primeiro falou, pronunciou essa heresia. Todas viriam depois de João. Então o Senhor usou João para partir dos fios originais e remendar a rede. Essa foi uma das preocupações centrais do ministério de João. Segunda coisa, não apenas recuperar as verdades essenciais. É muito importante que a igreja esteja baseada na verdade.
Se isso não acontecesse, nenhum de nós estaria aqui. A verdade de Deus já teria sido perdida por séculos atrás. Todos nós somos devedores do trabalho do Espírito Santo, levantando de novo, resgatando, trazendo luz às verdades que foram perdidas em 20 séculos. E nós estamos aqui, pela fidelidade do Espírito Santo. Então, João foi usado para recuperar essas verdades, os fundamentos da nossa fé. Mas não apenas isso, porque isso não basta. Nós podemos ter uma grande ortodoxia, conhecer todos os fundamentos da nossa fé, mas Deus usou João também para recuperar realidade espiritual. Então João vai se preocupar com a palavra realidade. Ele vai falar sobre os verdadeiros adoradores, porque há uma adoração ortodoxa, mas que não tem realidade espiritual. João vai falar sobre o verdadeiro pão do céu. João vai falar sobre a verdadeira comida e a verdadeira bebida. João vai falar sobre a videira verdadeira, porque João foi usado pelo Senhor para recuperar realidade espiritual para a segunda e terceira geração. Gerações que já haviam perdido a realidade espiritual. Então essa é uma outra nota de muita importância. Agora, quais seriam, se é que podemos selecionar, 3 pontos centrais no trabalho de João e no seu serviço ao povo de Deus? Quais seriam? Talvez, irmãos, lendo e relendo e lendo os seus escritos, talvez 3 coisas mais nos saltem. A primeira, comunhão. João, no que concerne a restaurar a realidade espiritual, João é quem fala da comunhão como ninguém. Nós fomos chamados à comunhão do Pai e do Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo, para que vossa alegria seja completa. Aquilo que vimos, apalpamos, conhecemos, contemplamos do verbo da vida, e a vida se manifestou, isso nós anunciamos, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho. Aquela que era uma comunhão exclusiva, uma comunhão secreta, uma comunhão velada, bendita, plena, agora foi aberta e estendida para aqueles que foram chamados pelo Senhor, para que eles sejam um como nós somos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde Ele está? João capítulo 1, verso 18. O Filho, Deus unigênito, está no seio do Pai, que o revelou. E João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, no teu seio, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Não é maravilhoso, irmãos? Então João usa a palavra comunhão de um modo tão definido e tão precioso. Ele vê que a comunhão começa em Deus, que a comunhão é algo eterno, é algo de Deus, inviolável. Ninguém entra nessa comunhão. É a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas então ele vai registrar só ele, aquilo que é chamado de Santo dos Santos da Bíblia. João 17. Quando o sumo sacerdote está orando ao seu Pai, está tendo também um rogo ao seu Pai. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. Pai, que eles sejam um conosco, como tu és em mim e eu sou em ti. Sejam eles em nós. O que é isso? Comunhão. Então essa é uma das palavras mais significativas no que concerne ao ministério de João, por causa da sua realidade espiritual. Segundo, João fala sobre o ensino da unção. 1 João 2:20, um texto muito conhecido dos irmãos, diz assim: vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Interessante que essa palavra conhecimento, na maior parte dos usos no Novo Testamento, ela vem da palavra gnosis. Gnosis, conhecimento. Mas a palavra que João usa aí não é gnosis. Vós possuís a unção que vem do Santo, e João não está apontando para conhecimento, gnose, saber. Ele está apontando para percepção espiritual. A palavra usada aí
é melhor traduzida por percepção e não por conhecimento, pois não é gnosis. Vós possuís unção que vem do santo e todos tendes percepção. Que percepção é essa? Vá para o verso 27 dessa mesma epístola, 1 João 2, 27. Ele vai dizer, a unção, de novo, a unção que dele recebestes, permanece. A sua palavra importante. Fica em vós, mora em vós, habita em vós. A unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas essa unção que permanece em vós, que é verdadeira, não é falsa, ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Graças a Deus pelo ensino da unção. E já tem sido relembrado por nós nesses dias, que esse ensino é um cicio suave e tranquilo. Por isso a palavra usada não é gnosis, mas é percepção. Temos tido ouvidos para perceber o ensino da unção, o ensino interior. Irmãos, se não o temos, para usar uma figura, é como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Isso já aconteceu com você? Quando você dirige um veículo com o freio de mão puxado, primeira sensação que você tem, o carro não desenvolve. Não vai. Segunda sensação, o cheiro não é muito bom. Então você vai ser alertado por um outro sentido que vai dizer, você precisa parar. Então nós paramos o veículo e vamos investigar o que aconteceu. Quando nós não ouvimos o ensino da unção, nós andamos com o freio de mão puxado. Nem nossas vidas com o Senhor se desenvolvem e nem nós podemos chegar efetivamente a lugar algum. Então, o Espírito Santo, na grande maioria das vezes, é certo que em ocasiões aqui ou ali, ele fala de modo diferente. Mas na grande maioria das vezes, na normalidade, esse é o ensino da unção. Um cicio suave e tranquilo. Lembre-se de Elias em sua caverna. O Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava no terremoto. Mas sim naquele cicio suave e tranquilo. Esse é o ensino da unção. Então, quando esse ensino da unção fala ao nosso homem interior, você precisa parar. Você precisa parar de falar. Você precisa parar com este relacionamento. Você precisa parar com essa leitura. Ele já puxou o freio de mão. E se nós não pararmos, então nós vamos sentir o cheiro de queimado. Não poderemos avançar com o Senhor. Por outro lado, como então a vida de Cristo cresce em nós? Qual é a chave para a vida de Cristo crescer em nós? Ouvir o ensino da unção. Por isso, irmãos, nunca podemos separar o Espírito de Deus da palavra de Deus. Esse é um par inseparável. E o que Deus uniu, não separe o homem. Assim nós ouvimos o ensino da unção. Agora, um terceiro aspecto. Comunhão primeiro, ensino da unção segundo, e um terceiro aspecto, não por ordem de importância. Todos os três estão no mesmo nível. E creio que uma terceira ênfase sublime no ministério de João seria amor. Se nós não amarmos uns aos outros, de que vale qualquer coisa? De que valem nossos relacionamentos? De que vale a reunião da igreja? De que vale nos juntarmos para ouvir a palavra do Senhor? Se nós vivemos a morder e a devorar uns aos outros. Palavras de Paulo aos Gálatas. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então João vai refletir nos seus escritos as palavras que ele ouviu do Senhor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Novo mandamento eu vos dou. Por que ele é novo? Porque o padrão mudou. Na lei, amarás ao próximo como você ama você, como a ti mesmo. Já é um alto padrão. Mas o Senhor o elevou mais. Amai-vos uns aos outros, não como você ama você. Cuidado com os ensinos da psicologia no meio da igreja. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o amor do Senhor por nós é um amor até o fim. Amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Então essa é a terceira ênfase de João.
Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. Não em teres conhecimento, não em serem ortodoxos, não em teres labor e perseverança, mas se tiverdes amor uns para com os outros. Então essa é a terceira ênfase importante de João. Agora, irmãos, precisamos concluir. Abra, por favor, em Apocalipse capítulo 1, e aqui nós vamos terminar. João aprendeu uma tremenda lição em Patmos. E creio que com a ajuda do Senhor, antes que encerremos, precisamos ouvir essa lição, como João aprendeu. Apocalipse capítulo 1. Olhe em particular para o verso 16 nesse momento. Nós já dissemos para os irmãos que quando João tem essa revelação em Patmos, e o contexto começa a partir do verso 9, se você olha para o verso 10 desse capítulo, você vai ver que quando João ouve aquela voz que vai falar com ele, preste atenção aí, ele diz: eu ouvi por detrás de mim uma voz. Você já se perguntou sobre esse por detrás? Não seria natural que, se o Senhor vai se revelar a João, ele se mostre à frente de João? Por que João tem que virar para trás? E por que o Senhor se revelou atrás de João? Segundo a história, muito provavelmente, João tenha cuidado das 7 igrejas da Ásia. É por elas que João intercede. São elas que estão no coração de João. Quando João está exilado em Patmos, de alguma maneira, ele poderia até mesmo ver a costa da Turquia, da Ásia Menor. Onde estavam as 7 igrejas naquela província, Ásia Menor. João possivelmente serviu aquelas 7 igrejas. E agora ele é o último apóstolo. E ele tem a carga no seu coração do que será então da obra de Deus. O que será das igrejas de Deus. Então, enquanto João estava ali por causa da palavra do Senhor, por causa do testemunho do Senhor, é o que ele vai dizer no verso 9, ele diz: ouvi por detrás de mim. Que figura mais preciosa. O que o Senhor, em outras palavras, está dizendo para João é: João, você está olhando para o lugar errado. Não olhe para as igrejas, não olhe para a obra, olhe para mim mesmo. Então, quando ele vira, ele vê 7 candeeiros de ouro. Aquilo que João estava vendo ali na Ásia Menor, de alguma maneira, ele vê agora aqui na sua visão celestial. Onde estavam essas 7 igrejas? Elas estavam naquela cena com o sumo sacerdote em meio a todas elas. Que segurança para o coração de João. Irmão, escute bem. A obra de Deus não é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. A igreja de Deus não é o nosso viver. Cristo é o nosso viver. Quando nós colocamos a obra de Deus no centro do propósito eterno de Deus, nós corremos o risco de perder a Deus fazendo a obra para Deus. Quando nós colocamos a igreja de Deus no centro do propósito eterno de Deus e vivemos para a igreja, nós corremos o risco de perder Cristo na igreja. Nosso irmão Watchman, já no final de sua vida, pouco antes de partir para o Senhor, ele escreveu algo assim, como que orando ao Senhor: Senhor, eu passaria tudo de novo em minha vida, não por causa da igreja, e nem por causa da tua obra, mas por ti mesmo. Esse é o objetivo do Evangelho, como nós vimos em Maria de Betânia. Levar-nos a nos derramar exclusivamente para o Senhor Jesus. É claro que a partir daí, compartilhamos com Ele seus encargos. Mas o nosso foco e centro não está nos encargos, mas sim nele mesmo. Então João tem essa visão tão linda. Enquanto ele orava para cá, intercedia aqui, visualizava ali a obra de Deus, para onde vai a obra de Deus, para onde vão as igrejas de Deus, eu sou o último apóstolo, o apóstolo do Cordeiro, o último deles. Então ele tem que virar atrás para ver o sumo sacerdote no meio dos 7 candeeiros de ouro. Que visão, irmãos, que conforto, que segurança, que descanso para João. E o verso 16, o que acontece no verso 16? Veja a cena. Ele vê que esse
semelhante a filho do homem. Olhe bem para o quadro. Esse semelhante a filho do homem tem na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. É-nos dito que essas 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 igrejas. Ou seja, o Senhor, de alguma maneira, está garantindo para João que as suas igrejas sempre terão os seus mensageiros. Ele está como que dizendo: João, tua vida vai passar. João, a tua cooperação, a tua parte na obra vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Eu sou o fiel sumo sacerdote que intercede pelos meus. Então João vê aquelas 7 estrelas. Em seguida, no verso 16 é dito: na sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Veja a relação. Os mensageiros de Deus, por sua graça, terão a sua palavra. E, finalmente, nesse verso 16, o seu rosto resplandecia como o sol na sua força. Você viu as 3 coisas juntas? O que João viu como garantia no Senhor Jesus? Que as igrejas do Senhor Jesus teriam os seus mensageiros, teriam a sua palavra e teriam o seu rosto. Que consolo para João. E então, concluindo, quando nós chegamos à frente nesse relato, versos 17 e 18, nós vamos ver 4 frases para João, particularmente, que nós poderíamos trazê-las, pela graça do Senhor, para nós mesmos, que seriam 4 revelações aos mensageiros de Deus. Se o Senhor tem nos dado a graça de sermos cooperadores com o Espírito Santo em encher todas as coisas com Cristo e encher Cristo com todas as coisas, esse é o ministério do Espírito Santo, então nós precisamos dessas 4 revelações que estão aí nos versos seguintes. A primeira delas é: não temas. Ó, queridos irmãos e irmãs, quanto nós tendemos a achar que o rebanho é nosso, que a obra é nossa. Não temas. Lembre-se que o Senhor falou isso depois que João teve aquela visão. Os mensageiros, a palavra, a face do Senhor. No verso 16. Então ele ouve: não temas. Ele cai aos pés do Senhor como morto. E então ele é tocado pela sua mão direita. E a primeira frase que ele ouve é a respeito do não temas. A segunda: eu sou o primeiro e o último. O que o Senhor quis dizer com isso para João? Aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu edificarei a minha igreja. Eu sou o Alfa e o Ômega. Essa é a segunda revelação. A terceira: eu sou aquele que vive. Por que João precisava ouvir isso? Porque João já estava às portas de partir para o Senhor. Então ele ouviu do Senhor: eu sou aquele que vive. As palavras do autor de Hebreus 7:25, por isso ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive para interceder por eles. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E a quarta e última revelação: eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então João é lembrado que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. 4 grandes revelações. Um grande aprendizado de João em Patmos. Então somos tão gratos ao Senhor, amados irmãos, porque Ele tomou um filho do trovão, de um espírito tão diferente do dele, nosso Senhor, e moldou João de tal maneira que nós podemos ser tão ajudados pela sua vida, pelos seus escritos. Então que o Senhor siga, não apenas nos dando entendimento do que temos compartilhado, mas sobretudo nos ajude a experimentarmos as verdades que temos então partilhado nesses dias. Que disponhamos nossos corações para que o Senhor execute em nós essa obra, em nós,
para que nós possamos ser seus cooperadores na obra dele, naquilo que ele nos designar. Senhor, guarde nossos corações, que nosso foco seja realmente ele mesmo, não sua obra, não suas igrejas, não seus interesses, mas ele mesmo. E a partir dele, na medida daquilo que ele nos tem confiado. Senhor, continue sendo gracioso conosco, assim oramos. Amém.